Mais um dia, graças a Deus. Vamos para casa. Louvado seja Deus por mais esse dia. Boa noite a todos. Pessoal, dá um joinha aí no meu vídeo, tá bom? E compartilha aí com todos. Pede pro pessoal aí se inscrever no meu canal, tá bom? Deus abençoe a todos. Senhor, me leva em paz. Me abençoa nessa viagem, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Anote aí, Instagram, @RedeGospelTV, o nosso site redegospel.tv.br. Você pode aí dar a sua opinião, você além de assistir, você envia aí o seu pedido, olha, quero tal tema, quero conhecer mais a fundo. Essa interação ela é muito importante. E você também poderá assistir às aulas no nosso canal do YouTube. Anote aí, youtube.com/Seara Escola de Profetas. Se inscreva para receber notificações de novos vídeos. Estamos na série O Livro de Esdras e o tema de hoje, a profecia desperta o espírito. Bom, para nós começarmos então falar a respeito desse, entre aspas, personagem, homem de Deus tremendo, e também do livro que ele escreveu, nós precisamos conhecer um pouquinho mais a respeito dele. Então, Esdras, em hebraico, significa ajudador, aquele que socorre. E a gente percebe que ele vai ser levantado, inclusive, no momento em que há necessidade de um socorro. Então, eu vou colocar aí para vocês uma imagem a respeito das informações do livro de Esdras, que são muito importantes. Então, poucos se sabe sobre Esdras, né, que é o autor desse livro. Então, Esdras é o escriba, né, Ezra Hassofer. Ele era da descendência de Arão, era um sumo sacerdote, era escriba
ele foi para Suzã, que era, vamos dizer assim, uma segunda capital do Império Persa. E ele vai liderar a segunda onda de judeus que vão retornar à Babilônia e também de Suzã. Então havia por volta de 2,5 milhões de judeus naquela época, tanto na Babilônia quanto na região da Pérsia. E ele então vai levar já um segundo grupo. E ele chefiou o chamado renascimento religioso do povo, ali no início da era do Segundo Templo. E ele também liderou os homens chamados Homens da Grande Assembleia, um dos grupos mais influentes e eruditos da história judaica, inclusive que vai compor futuramente o chamado Sinédrio. Então o Sinédrio, na época de Jesus, era um grupo de elite mesmo, que conhecia muito da tradição judaica, a parte religiosa, homens inteligentíssimos, compunham 71 homens, e um deles foi Nicodemos. O apóstolo Paulo também teve espaço lá, mas Nicodemos é o mais conhecido assim no contexto de ser um homem que vai buscar o Senhor Jesus ainda vivo. Bom, vamos dar início então ao nosso estudo sobre Esdras, o texto de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então nós vemos essa passagem, uma passagem bem interessante. Aqui fala que foi despertado o espírito de Ciro. Quem é Ciro? Bispo Ciro, um rei persa. Depois nós vamos dar muito mais detalhes a respeito desse rei, chamado também Ciro o Grande. Nós vamos falar sobre a idade dele, esse período inclusive que ele vem e quebra o jugo de Babilônia. É levantado Ciro como o rei da Pérsia, e o engraçado em tudo isso, o modo de dizer, é que a Média era o país mais poderoso da época. Ele derrota a Média e assume o império chamado Medo-Persa. Ele praticamente tem o domínio sobre todo o Oriente. Então veja um homem de uma influência tremenda, e é ele que vai quebrar o jugo da Babilônia. Mas bispo, o que é o jugo da Babilônia? Então veja que a passagem que eu li fala a respeito de que o Espírito vai despertar, a palavra profética que havia sido colocada por Jeremias. Então Jeremias havia já ministrado isso, inclusive antes de acontecer o que nós chamamos de cativeiro, que o cativeiro na Babilônia iria durar por volta de 70 anos. Então era uma palavra profética liberada por Jeremias, ela precisava se cumprir. Então é muito interessante que logo no início do livro de Esdras é colocado isso, que o Senhor desperta o espírito de Ciro segundo a palavra profética. Então a palavra profética, a palavra que sai da boca do Senhor através dos seus servos, os profetas, ela tem poder para se cumprir. Então, Isaías capítulo 55 diz que a palavra que sai da boca de Deus, ela vem como a chuva que irriga a terra, que faz com que a semente possa frutificar e assim chegar àquilo pela qual ela foi liberada. Então é até uma analogia muito interessante, porque se vem essa unção, ela vem, irriga a terra que tem a semente, o que é senão a palavra que é liberada? Então nós vemos uma parábola, inclusive, de Jesus, que fala a respeito dos solos que recebem a palavra profética. Então fala que o primeiro solo é uma pessoa que deixa no meio do caminho e as aves levam embora, que simboliza uma palavra profética que vem na tua vida
vai se cumprir na nossa vida. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso, e com tantos cuidados esses espinhos sufocam. E a quarta terra que é falado, que é lançada a palavra profética, é chamado Reino de Deus. E o Reino de Deus é ao nosso redor, onde o Rei dos Reis, Senhor Jesus, está ao nosso lado. E Ele quer e zela para que a palavra profética se cumpre. Quando nós a recebemos nesse coração, no reino, sabendo que os valores do reino são superiores aos valores deste mundo, e a recebemos bem, o Senhor Jesus fala que a palavra profética, ela vai dar a 30, a 60 e a 100 por um. Então, o bom terreno é você receber uma palavra profética no teu coração e cumprir com os propósitos de Deus. Mas, bispo, Deus tem propósitos para mim? Tem. Antes de você nascer, Deus já tinha propósito para a tua vida. Eu vou te explicar bem isso. Vamos ver essa passagem de Isaías 44 para você entender melhor. Diz assim: que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, que digo de Jerusalém, ela será habitada, e das cidades de Judá, elas serão edificadas, e quanto às suas ruínas, eu as levantarei. Que digo, a profundeza das águas seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então, vejam que essa palavra profética que foi liberada por Isaías, ela tem ocasião mais ou menos por volta dos anos 740, 720 a.C. Lembrando que o domínio de Babilônia virá por volta de 605. Então, veja bem, e a edificação do templo mais ainda à frente. Se eram 70 anos de cativeiro, se você fizer um cálculo, vamos dizer, começou 605 mais ou menos, aí vai lá, 605, mais ou menos 580 e alguma coisa. Então, vejam que nós estamos falando de uma palavra que vai se cumprir em 586, através de Ciro, o rei da Pérsia, que vai quebrar o cativeiro da Babilônia. Mas, vamos refletir. 740, 720 a.C., que foi a época que Isaías exerceu o seu chamado e liberou a palavra profética a respeito de Ciro. Ciro nem existia. São praticamente 160 anos antes de haver, vamos dizer assim, a reconstrução do templo e a queda da Babilônia, é que vai acontecer o nascimento ali por volta, né? Porque ele não tinha mais de 70 anos. Então, ali o Senhor já traz uma palavra a respeito de Ciro, que vai acontecer só lá no futuro. Olha o que é uma palavra profética. Mas eu quero te mostrar aí, veja aí, esse mapa. Esse mapa vai falar a respeito do período, né, também do cativeiro. Você pode ver aí em amarelo, é o início do cativeiro. Jerusalém é destruída, o templo é também destruído, e os babilônios levam as riquezas do templo e migram todos para a região da Babilônia. E aí, depois, mais para frente, quando é quebrado o jugo da Babilônia, 70 anos depois, é que vai acontecer do povo retornar. Retornam mais ou menos uns 50 mil pessoas, depois eu dou mais detalhes a respeito disso, né? Porque dos 2,5 milhões de pessoas que estavam ali, somente 50 mil vão voltar da Pérsia, Babilônia, aquela região, lá para Jerusalém. E nesse retorno, então, eles vão porque um homem chamado Ciro toma uma palavra profética que foi dada antes dele existir por alguém que vai dar nome e sobrenome. Depois eu vou dar mais detalhes para isso. Mas, bispo, pelo que eu entendi, tem algo errado. Não é que tem algo errado. Na época de Isaías, 720 a 740, mais ou menos, quando ele liberou essa palavra profética a respeito de Ciro, ele não existia. Ele vai existir praticamente 100 anos depois. E também, o cativeiro da Babilônia também não existia. O templo estava íntegro.
que ele estava quando recebeu essa palavra? No palácio. E a continuidade da palavra, porque o rei Ezequias se arrepende, pede perdão a Deus do que ele estava fazendo de errado, e logo em seguida vem uma palavra que o Senhor daria a ele 15 anos, e que em 3 dias ele estaria no templo, na casa do Senhor. Então, duas coisas já vemos: o templo está íntegro, e vemos também que o palácio também, e obviamente Jerusalém, porque o palácio ficava em Jerusalém, e no monte chamado Monte Moriá ficava o templo. Mas bispo, então, que palavra é essa? Quase, vamos dizer assim, se nós temos um cálculo, quase 100 anos antes do jugo da Babilônia, ele já estava liberando uma palavra que seria quebrado e o templo fundado e Jerusalém reconstruída. Então, esse é o teor da palavra profética. Antes de nós existirmos, o Senhor já nos conhecia. Nós esquecemos que Deus é eterno. E a nossa mentalidade, muitas vezes, a respeito daquilo que são os projetos de Deus para a nossa vida, são muito limitados. Quantas pessoas, por causa de afetos, por causa de carências, por causa de apegos ao mundo, por causa também do seu próprio ego, não abrem mão de um propósito maior que Deus tem para a sua vida, porque não conseguem entender que há um reino à parte chamado reino de Deus. E que no reino de Deus as coisas já estão cumpridas por Deus. Porém, nós temos que andar no tempo que nós já falamos a respeito desse tempo chamado tempo Kairos, que é o tempo com propósito de Deus. E vejam que Deus tinha um propósito para nascer um homem chamado Ciro, dominar sobre um poderoso, não só um, ele vai dominar sobre a Média, sobre o Egito, o Egito posteriormente, vem o seu filho, sobre a Média, Babilônia e também a Lídia. A Lídia, os 3 grandes poderes da época estarão debaixo do domínio desse homem, segundo uma palavra profética. Mas vamos dar continuidade ao livro de Esdras, abrindo capítulo 1, versículo 7 em diante, que diz assim: Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou o Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Então nós vemos aí mais uma vez Ciro cumprindo com o propósito de Deus. Então, Ciro, além de quebrar o jugo da Babilônia, dominar sobre a Babilônia, liberar uma palavra para que fosse reconstruído o templo, segundo Isaías havia profetizado 150 anos antes, loucura, né? E logo depois nós vemos então ele levar de volta os tesouros. Que ele pegou de quem os tesouros? Os tesouros do rei Nabucodonosor. Tinha levado aquilo que era do Senhor, e agora Ciro tira, descinge os reis que eram os grandes dominadores do mundo, e os valores que eram do Senhor são devolvidos. Mais uma palavra profética. Vamos ver Isaías 45, de 1 a 4, que diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos
profética, ela é maravilhosa. Quase 150 anos antes, o Senhor, através de Isaías, falando que levantaria o seu ungido. E o termo ungido, Ciro, é o termo Messiá, ou Messias, ou o Cristo. Então, o termo Messias, no contexto que é usado no idioma, é alguém que é ungido para um determinado fim, chamado, enviado para cumprir um determinado propósito de Deus. E aí, então, o Senhor chama Ciro meu ungido. Mas, bispo, Ciro era um rei ímpio, era um rei violento, era um grande conquistador. Ele não era alguém, entre aspas, que era temente a Deus. Como é que ele pode tomar essas atitudes e a palavra profética se cumprir na vida dele? Sabe por quê? Porque, de uma certa forma, nós vemos outros homens de Deus interagindo para que essa palavra profética de Ciro se cumpra. Então é muito importante nós conhecermos o mundo espiritual. Vejam que essa leitura que eu fiz, algumas coisas que ele já está fazendo no livro de Esdras. Então ele tira os tesouros que eram de Nabucodonosor, da dinastia dos reis da Babilônia, e devolve para a casa do Senhor, que seria reconstruída e restaurada em Jerusalém. Então ele nada mais do que está cumprindo os propósitos. E o domínio de Ciro foi tão grande, extenso, imagine, desde lá da Índia, o chamado Vale do Indo, ele ainda vai dominar até o Egito, ele chega a dominar ainda até o início, uma parte da Europa. Então, um domínio muito extenso que ele vai executar debaixo de uma palavra. Agora, não é coincidência as coisas que acontecem no mundo espiritual quando uma palavra profética está. A Bíblia, como eu falei, Deus zela para cumprir a sua palavra. Eu quero até mostrar para você a extensão dessa palavra de Isaías, que eu falei 150 anos antes. Nesse mapa você vai ver aí a extensão do domínio persa. Veja aí esse mapa, que é muito importante você vê-lo. Então, nesse mapa aí, você pode observar toda essa região. Você vê ali o mar Mediterrâneo, o Egito. Você vê que a Pérsia é uma parte mais clarinha, quase aí abaixo, do lado do Golfo Pérsico. Você vê que ela era pequena. E vê que o maior território que existe aí é chamada Média. Então, ele conquista a Média. Depois, obviamente, né, essa conquista foi uma conquista até de uma certa forma política. Ela surgiu anteriormente por parte do pai de Ciro, que vai se unir a uma descendente do Império Meda. Então, o vô dele vai ser chamado, inclusive, um rei Meda, muito conhecido, chamado Astíages. Vai ser o avô dele. Mas, olha que engraçado. Na linhagem dos reis da Média, não nasce nenhum homem naquele período. E era algo raríssimo. Então, por não ter nenhum homem que nascesse, com o domínio que houve dos persas, a união para manter a paz foi entre alguém que era de uma linhagem chamada Arquimênida, que é a linhagem que Ciro vem da Pérsia, junto com a linhagem desse homem chamado Astíages. E o que vai acontecer? Há um casamento, é o pai de Ciro que se casa com alguém que é descendente, agora eu não lembro bem o nome dela, mas é dessa união que vai nascer Ciro. E a Bíblia diz o quê? Pois o nome e o sobrenome. Então, de uma certa forma, não nasceu homem algum para dar continuidade ao Império Meda. Aconteceu que Ciro aproveita essa oportunidade e se torna o imperador do maior, vamos dizer assim, contingente, né? A maior potência da época. Então veja, Deus põe nome e sobrenome como ele havia colocado. Vamos ver aí, confirmando a palavra profética ainda, Isaías 45:12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados.
própria, e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, se prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Então vejam que essa palavra profética também por parte de Isaías, ela tem um teor profético maravilhoso. E vai se cumprir na vida dele. Ele vai quebrar ali o lombo de reis, ele vai dominar ainda uma boa parte da África, Egito e assim por diante. Então vejam que aquela palavra que foi referendada para ele, ela tinha um objetivo e se cumpriu. Mas por quê? Porque houve a participação e uma fé em um único Deus. Então ele cria, no chamado zoroatrismo. O zoroatrismo era, vamos dizer assim, uma forma, uma religião persa que tinha também um dualismo, o bem e o mal. Ele cria no Deus, que era o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então era uma religião monoteísta e ele a buscava dessa maneira. Então, mas bispo, ele estava cultuando a Deus através, era o que ele conhecia, havia uma sinceridade no coração dele, mas ele não conhecia o verdadeiro Deus, mas vai futuramente conhecer, porque quando todo esse processo vai se desencadeando, ele vê que ele faz parte de um projeto de Deus. Então, na época, eram 144 províncias que foram dominadas pela Pérsia, mas nenhuma delas, a não ser a província, vamos colocar assim, de Judá, é que vai trazer uma palavra profética tão clara. Imagina esse homem, depois de conquistar esses 3 grandes impérios, ver a palavra de Daniel, ver a palavra de Isaías se cumprindo nele. Imagina a surpresa, ele entendeu que ele era um escolhido. Agora, por que um escolhido? Como Isaías fala: por amor a meu servo Jacó e ao meu escolhido Israel, é que eu vou te pôr o nome e o sobrenome. Então, tudo girava não em torno de Ciro, para ele ser alguém poderoso, mas um pequeno povo que buscava Deus em sinceridade. E esse é o nosso diferencial. Vejam que esse ano de Esdras é um ano que nós temos que entender que aquilo que você não puder, pelo poder da palavra profética, você vai realizar. É só você crer, se posicionar, cumprir com os propósitos de Deus. Veja que ele se determinou a cumprir com os propósitos de Deus, e Deus o abençoou. Então é muito importante nós vermos isso. Bom, seguindo, vamos abrir em Esdras capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Biovai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Então, vejam que há um retorno, e aqui ele coloca as principais lideranças. E nós vamos, na próxima aula, nós vamos falar bem forte a respeito de 2 principais lideranças: Zorobabel, o governador, e Jesuá, ou Josué, que é o sumo sacerdote desse período. Então eles estão voltando com o objetivo de o quê? De reconstruir Jerusalém. Então é muito importante a gente ter esse entendimento, e na próxima aula então nós vamos falar a respeito desse momento tão importante. Você vai conhecer um pouco mais a respeito do que a palavra profética, como ela vai se cumprir na tua vida também, independentemente dos teus limites. Bom, para encerrar, eu quero fazer um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Eu, Bispo G, te espero na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 1912. Ou você pode estar também na Renascer Casa Verde, Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 1267, ali com a Bispa Listenuta, ou também na nova casa, a Renascer Santo André, Avenida Pereira Barreto, 654. Então fica aí o convite, fique na paz do Senhor e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
da glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. E disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém o Deus de meu pai esteve comigo, e vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas? Pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos, e levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite e disse-lhe: guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e te esquivaste de mim, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal. Mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo: se porventura me não arrebatarias as tuas filhas?
Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó e na tenda de Leia e na tenda de ambas as servas e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo e assentara-se sobre eles. E apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava. O furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galeede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar-Saaduta, porém Jacó chamou-lhe Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede e Mispa, porquanto disse: atende o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os. E partiu e voltou Labão ao seu lugar. Gênesis capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o
diante da sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhes, dizendo: assim direis a meu senhor Esaú, assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo. Porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo, para que porventura não venha e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente